Boa noite a todos. Declaro aberta a audiência pública devidamente marcada e designada para o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal referente às metas fiscais do segundo quadrimestre de 2020. Convido agora para adentrar ao plenário o senhor Carlos Alberto Fechina, contador da Prefeitura Municipal de Pereiras, juntamente com os vereadores presentes. E peço ao senhor Carlos Alberto Fechina, contador da Prefeitura, para fazer uma explanação sobre as referidas metas. Boa noite. Então, estamos aqui para a audiência pública das metas fiscais do segundo quadrimestre de 2020. De acordo com a Lei de Responsabilidade, nos meses de maio, setembro e fevereiro, são os meses em que se fazem, temos que fazer a audiência pública nas metas fiscais. E agora aqui em setembro, estamos fazendo a audiência dos meses de maio a agosto, que é o segundo quadrimestre de 2020. Então a gente começa aqui a dar uma explanação sobre as receitas. Então nós temos as receitas, nesse primeiro item 1 aí, que vocês estão lendo aí, tem as receitas, distribuição das receitas correntes e de capital. As receitas correntes são compostas pelas seguintes receitas: tributárias, contribuições, patrimonial, agropecuária, industrial, serviços, e as provenientes de recursos financeiros recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, destinado a atender despesas correntes. Ou seja, as receitas correntes. A receita corrente ela é arrecadada nessas categorias aqui, como o próprio nome diz, para manutenção. Receita corrente é receita de manutenção da estrutura da máquina administrativa. E as receitas de capital resultam da efetivação das operações de crédito, alienação de bens, amortização de empréstimos, transferências de capital e outras receitas de capital. Aqui é uma outra categoria de receita que os municípios recebem, destinado a investimentos, não manutenção. Ela vai ser gasta em investimentos, essas receitas, a receita de capital. As receitas correntes vão ser gastas em manutenção. Então nós temos aí, no primeiro quadro aqui, trata-se do realizado no segundo quadrimestre de 2020, comparado com as metas orçamentárias estabelecidas no orçamento. Então nós temos aqui receita corrente, meta orçamentária de arrecadação para 2020, 27.455.000. Isso no segundo quadrinho. No terceiro quadrinho, aqui a gente coloca aqui um comparativo do que foi realizado no segundo quadrimestre de 2019. 17 milhões arrecadou, 299 mil, falei em números redondos. E no quarto quadrinho aqui é justamente o quadrimestre que estamos discutindo, ou explanando, que é o segundo quadrimestre de 2020. Então, houve uma arrecadação de 18 milhões de receitas correntes, 175 mil, que representou 66,20% da meta estabelecida no orçamento previsto, de 27.455.000. Depois, as receitas de capital, tinha uma previsão de orçamento para arrecadar no ano de R$ 1.654.280. No segundo quadrimestre de 2019, houve uma arrecadação de R$ 1.006.000. No quadrimestre atual, 2020,
foi arrecadado 859.079,57 centavos, que representou, esse 859 mil, 51,93% da meta estabelecida no orçamento, de 1.654.000. O orçamento do município para 2020 é de 29.109.737, que é a soma da receita corrente com a capital. No segundo quadrimestre arrecadou 19.035.058,21 centavos, que é o que arrecadou no segundo quadrimestre, a soma da receita corrente mais a de capital, arrecadou 19.035.000, que representou 65,39% da meta estabelecida do orçamento anual. Essa nota explicativa aqui diz o quê? A coluna percentual, que é a última, demonstra o percentual realizado no quadrimestre atual frente à meta estabelecida no orçamento. Ou seja, nós temos aqui na receita corrente 18.175.000 de arrecadado no segundo quadrimestre, que representou o quê? 66,20% da meta estabelecida para a receita corrente, lá de 27.455.000. Depois vem a distribuição dessas receitas por natureza. A receita corrente tem as naturezas dela e as receitas de capital têm vamos chamar assim de desdobramento da receita corrente e desdobramento da receita capital. Então nós temos aqui, receita corrente, o desdobramento dela, imposto, taxas e contribuição de melhoria. Dentro do orçamento de 27.455.000 de receita corrente, esta receita de impostos, taxas e contribuição de melhoria, houve uma previsão de arrecadação para 2020 de R$ 3.821.563. Arrecadou no quadrimestre atual R$ 2.472.186, que representou 64,69% da meta estabelecida para esta receita anual. Estou pulando aqui a de dezembro, a de... tem aí para uma comparativa só ver, mas não precisa nem falar dela. Receita de contribuições. Uma previsão de arrecadação para 2020 de 240.000, arrecadou 107.036,25, que representou 44,59%. Receita patrimonial. Uma previsão de R$ 90.500, arrecadou 39.784, que representou 43,96% da meta estabelecida. Receita industrial, 159.000 de previsão de arrecadação para 2020. A arrecadação no segundo quadrimestre foi de R$ 37.442, que representou 23,54%. Receita de serviços, 142.000 de previsão de arrecadação para 2020. Arrecadou até agora, no segundo quadrimestre, 47.681,23, que representou 33,57%. Transferências correntes, que neste desdobramento aqui, onde se concentram as maiores fontes de arrecadação dos municípios. Vamos falar, inclusive, de Pereiras. Uma previsão, uma meta orçamentária de arrecadação para 2020 de R$ 22.856.394. Arrecadou, no quadrimestre atual, segundo, R$ 15.416.395, que representou 67,44% de arrecadação comparado com a meta estabelecida. E outras receitas correntes, 146.000 de previsão, arrecadou 55.452, que representou 37,98%. Aí vem
Agora, a demonstrativo da receita de capital. A receita de capital ela tem uma previsão anual de arrecadação de R$ 1.654.280. Houve uma arrecadação de todo o desdobramento dela de R$ 859.079, que representou 51,96%. No que arrecadou isso aí? Nos quais desdobramentos? Operação de crédito, uma previsão de arrecadação de 1 milhão, arrecadou 178.766, que representou 17,87%. Alienação de bens, 15 mil, não arrecadou nada. E transferência de capital, que são os convênios que o município recebe, tinha uma previsão de 639.280, arrecadou 680.312, que representou 106,41%. Ou seja, este desdobramento superou a previsão da arrecadação, arrecadou mais do que estava previsto. E esta última coluna que fecha a soma na receita corrente de capital, que é o mesmo do primeiro quadro, de 29.109.737, a previsão de arrecadação de receita, até o segundo quadrimestre arrecadou 19.035, 0,58,21, que representou uma arrecadação até agosto, que fecha o segundo quadrimestre, de 65,39% na meta estabelecida. Dentro daquelas arrecadação lá que nós acabamos de falar, a gente destaca aqui as principais receitas dentro dessa arrecadação. Então, tem o IPTU, que é o Imposto Predial e Territorial Urbano. Esse imposto é de competência do município lançar e arrecadar. É o imposto das casas, dos terrenos. Uma meta de 790 mil, arrecadou 517.946, que representou 65,56% na meta estabelecida. O ISS, que é o Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza, uma previsão de arrecadação de 1.401.024, arrecadou no segundo quadrimestre 923.068,49, que representou 65,88%. Fundo de participação dos municípios, uma previsão de arrecadação de 8.342.000, arrecadou no quadrimestre 5.225.681,92, que representou 62,64% da meta estabelecida. ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Esse FPM, o de cima, que acabamos de falar, ele é federal. O governo federal que repassa para os municípios, por força de Constituição. Aqui, chova ou faça sol, os municípios têm uma cota mensal dessa arrecadação desse FPM. Assim como do ICMS, que nós vamos falar agora. Uma meta de arrecadação para 2020 de 8.860.000, e uma arrecadação no quadrimestre atual de 4.898.908,68, que representou 55,29%. Outra receita de destaque também, dentro de todas elas lá que está dentro dela, é o Fundeb. 4.700.000 de previsão, uma arrecadação de 2.634.961, que representou 56,06%. O SUS, a receita que o município recebe no fundo a fundo do governo federal para o município, fundo a fundo, que é o SUS. Receitas para a saúde para o SUS. Uma previsão de arrecadação anual de R$ 1.029.412, uma arrecadação até agora de R$ 783.557,44, que representou 76,11% na meta estabelecida. Agora aqui entram umas receitas que elas não são comuns. Elas são receitas em decorrência da epidemia.
São receitas que vão falar assim, se chegar a partir de janeiro, estabilizar esse problema da epidemia, essas receitas, o município não vai contar mais com elas de arrecadação. Então, está sendo neste exercício. Então, tem a medida provisória 938 de 2020, que ela vem para... Esta é uma reposição que o governo federal está fazendo, faz para os municípios, em decorrência da queda do FPM. Ou seja, o que a União está fazendo, o que o governo federal está fazendo? Ele pega, a partir de março deste ano, ele pega o que o município recebeu de FPM em março de 2019 e compara com o que ele recebeu em março de 2020. Se essa arrecadação de março for maior, ou a arrecadação de 2020 for menor que a de março, o governo federal faz esse complemento para chegar no mínimo que recebeu no ano passado. Então, essa é a técnica, né, de apuração. Então, neste caso aqui, até agora, de março para cá, o município estava tendo uma perda de 426 mil do FPM, que foi reposto, esses 426 mil. Aí tem aqui a Lei Complementar 173, que essa Lei Complementar ela trata de tudo em relação à epidemia, não só de arrecadação, trata de gastos, de financiamento, ela trata de tudo. Ela trata até do congelamento dos salários do poder público. Tem um monte de coisa que ela trata, além de uma reposição também de repasse para os municípios. Então, essa lei aí, ela através dessa lei complementar, o município tem para receber, porque ela vem ela tem uma cota livre, que o município vai gastar livre dentro do município, e tem uma cota que ela vem vinculada para assistência e para saúde. Então, aqui, na livre, vocês pegam a Lei Complementar 173, aplicação livre. Já foi recebido 630 mil, 108,05. Qual é a previsão dessa lei para o município de Pereiras receber? R$ 845.782,59. Então, até agora arrecadou 630. Falta uma parte para receber ainda por conta dela. Lei Complementar 173, aplicação vinculada, que é a saúde e assistência. Uma previsão de R$ 125.543,22. Esse valor o município recebe em 4 parcelas, duas, né, tanto a livre como essa, em 4 parcelas, que está vindo para o município, até fechar o 100% da arrecadação. E está vinculada para a saúde e assistência. O percentual de divisão, quanto para cada um, ficou a cargo do município, que a própria lei ela estabeleceu só o valor para as duas áreas, mas não disse quanto aqui, quanto ali. O município é quem decide o quanto em cada área. E a portaria, a última, que foi bem recente agora, a 1666, que esta veio para enfrentamento do Covid, para despesa com o Covid direto, uma previsão de arrecadação aqui para o município de Pereira de R$ 484.554 que já recebeu. Muito importante esclarecer aqui. Quando essas receitas entrou aqui no município, o Tribunal de Contas soltou comunicados informando aos municípios como que o município deve contabilizar esses recursos que está sendo para a epidemia. Isso por quê? Porque essas receitas não podem ser aplicadas em despesas novas, só em despesas que já existem no orçamento, em programas que já existem no orçamento.
Você não pode inventar despesa nova com elas. Por quê? Porque se ele está repondo a perda do orçamento, você não vai investir em coisa nova e deixar de recuperar aquilo que perdeu, para cumprir o orçamento. Então ele estabeleceu o quê? Que todas essas receitas, para que ele possa acompanhar, que seja classificada nas fontes de recursos correspondentes ou 2 ou 5, e no código de aplicação da Covid, que é o 312. Receita e despesa. Por esse código 312, o ODESP, o tribunal, vai saber cada uma dessas leis que repassaram, portaria, resolução do Covid, identificado como ele estabeleceu, ele vai saber se o município está aplicando em despesa nova ou não, ou despesa para cumprir o orçamento. Então, isso está sendo cumprido pelos municípios, eu acredito que por todos, pela obrigatoriedade. E deixando claro que essas receitas é específica por conta da situação da epidemia. Depois vem falando agora isso aí, falando das receitas. Falando das despesas agora. Da mesma forma que nós temos as receitas correntes e capital, existem as despesas correntes e capital. A receita corrente, você vai fazer de tudo para aplicar ela em despesa corrente. Receita de capital, você vai aplicar em despesa de capital. Vai gastar ela. Vai ficar amarrada. Então, na meta estabelecida do orçamento para 2020, nós temos aqui de receita corrente 27 milhões, de despesa corrente prevista 27.680.314 reais para executar em 2020. De despesa de capital 6.801.954 reais. E uma reserva de contingência de 154.500 reais. Que fechando o orçamento da despesa de 34.636.769 reais. Quanto que gasta? O que o município já comprometeu ou já executou dessa despesa fixada? Na despesa corrente, dos 27.680.000, até o segundo quadrimestre já foi executado 16.996.892,60 reais, que representou, na meta estabelecida lá dos 27 milhões, 61,40%. Nas despesas de capital, dos 6.801.000, que é a meta fixada de gasto, gastou 3.832.000, fica representando 56,34%. E a reserva de contingência não foi mexida. Então, fechando uma execução de despesa no segundo quadrimestre de 20.829.385,49, que é a soma da despesa corrente e de capital, que somos 20.829.000, que representou até agora 60,13% da fixação total da despesa por ano de 34.636.000. Também a despesa corrente e a de capital tem o seu desmembramento, como tem a receita. A despesa corrente, temos aqui, despesa com pessoal e encargos, folha de pagamento. A meta está fixada para gasto com folha de pagamento para 2020 é de R$ 14.843.284 reais. Executou até agora, até o segundo quadrimestre, 9.091.407,6, que representou 61,24% da meta estabelecida de gasto com pessoal. Este 61,24% não representa o percentual gasto com folha de pagamento comparado com a receita corrente líquida,
que é outra coisa, aquele 54% lá, 60%. Isso aqui nós estamos comparando dos 100% que tem para gastar com o pessoal de 14.843, executou 9.091, que representou até agora 61,24. O gasto com o pessoal não vão ver na frente. Juros e encargos da dívida, uma previsão de 50 mil, executou até agora 45.392, que representou 90,78%. E outras despesas correntes, aqui é de toda a manutenção da prefeitura em si, do município, de 12.787.030,41 centavos. Quanto que já executou de despesa dos 12? 7.860.000, que representou 61,46%. Assim como a despesa de capital, o raciocínio é o mesmo. 6.801.954 é a fixação da despesa de capital para gastar no ano. Gastou 3.832.492, que representou 56,34%. No que gastou? Investimentos. Tem uma previsão de 6.061.954 gastou até agora dessa despesa 3.367.034 reais, que representou 55,54%. Inversões financeiras. O que é esta rubrica de desdobro da despesa? A troca de moeda. Então, o que é que é a compra que o município fez nesse predinho do CRAS aqui onde funciona aqui o Conselho Tutelar. Então, quando o município aplica num tipo de despesa dessa, é uma despesa de inversão financeira. O desdobro dela, a categoria de desdobro dela. A compra desse predinho, 90 mil de previsão que ficou para comprar este ano e executou os 90 mil. Executou 100%. Amortização da dívida. A amortização da dívida, o que é? Tem aqui 650 mil de fixação de gasto. É os pagamentos dos parcelamentos da dívida a longo prazo. Pagamento de INSS, dívida com INSS, dívida com Electro, dívida com Fundo de Garantia, enfim, todo aquele parcelamento, toda aquela dívida que o município tem, que o vencimento dela está acima de 12 meses, esse contrato de dívida se caracteriza como dívida a longo prazo. Então, o município amortizou até agora, de dívida dessa natureza, R$ 375.458,54, que representou, na meta estabelecida lá, 57,76%. Então, da despesa, nós tivemos isso aí. Aqui, nesta fase, uma segunda fase agora, começa-se a falar dos limites de gastos. Esses limites de gastos, vamos começar aqui com o ensino, com a educação. Segundo quadrimestre. Receita de impostos e transferências de impostos. Vocês estão vendo aí. Foi arrecadado. Porque assim, quando se fala aqui de 25% do orçamento que o município tem que gastar na educação. Não é. É 25% das receitas resultantes de impostos dentro do orçamento. Certo? Porque o orçamento é mais do que isto. Mas vai arrecadar 30 milhões? Desses 30 milhões que o município arrecadar, o que tem de receita de imposto dentro dele? Tem, vamos chutar, 18 milhões de arrecadação de imposto. É esse 18 milhões que vai ser a base de cálculo do 25% para gastar na educação, não do orçamento completo. É 25% das receitas arrecadadas provenientes de impostos.
Porque dentro do orçamento tem outras receitas que a origem dela não é de imposto. E essa não entra no cômputo na aplicação da educação. Nem da saúde, que nós vamos ver depois. Então, o que ele arrecadou até agosto disso daí? Dentro do orçamento arrecadado até agosto, o que arrecadou de imposto? R$ 13.471.079. 25% disso, que é o mínimo que o município tem que aplicar na educação, é R$ 3.367.769,92. Esse é o mínimo obrigatório de aplicar. O município tem que aplicar o mínimo desse 25% dessa arrecadação. Desses 13 milhões que é proveniente de imposto dentro do orçamento. O que ele gastou nisso daí? Quanto que foi o gasto até agosto? Ensino infantil, despesa empenhada, R$ 253.011,16, que representou 1,88%. Despesa do ensino infantil liquidado, o mesmo valor, 1,88. A despesa paga, pagou um pouquinho menos, que representou 1,87. Isso nenhum nível de ensino. No ensino fundamental, que é outro nível de ensino, o município gastou R$ 1.316.216,39, que representou 9,77% dos 3 milhões. E liquidou R$ 1.316.216,39, igual, e pagou R$ 1.225.566,05, que representou 9,10% o pagamento, por nível. E aqui que vem aquela história do Fundeb. Vocês observem aqui, retenção do Fundeb. Observe aí que está dentro da aplicação do ensino. Essa última linha aqui desse quadro, observe, retenção do Fundeb. Houve uma retenção daqueles impostos que formam o bolão do Estado do Fundeb, que é o Fundo de Participação dos Municípios, que é o ICMS, que é o IPI, o IPVA, o ITR e a Lei Candir. Esses 6 impostos, do que o município arrecada, 20% fica para o Estado. E nós contabilizamos aqui esse 20% como aplicado no ensino. Olha lá, retenção do Fundeb. Quanto que representou até agosto desses impostos que o município recebeu, ou 20% que ficou para o Estado? R$ 2.200.559,31, que representou 16,34% dos 3 milhões mínimo obrigatório. Somando os 3 valores aqui do ensino infantil, o 253, mais do ensino fundamental, 1.316.000, mais a retenção do Fundeb de 2.200.000, qual foi a aplicação que o município fez? R$ 3.769.786,86. Ou seja, aplicou 27,98%, acima do mínimo obrigatório no 25, que é 3.367.000. Então você veja como o Fundeb contribui aqui para a aplicação do ensino. Porque se não fosse isso, esse 2.200.000 ia ser gasto direto aqui dentro, no município. Mas voltou para o Estado para formar o bolão, para depois vir distribuído no repasse do Fundeb para o município gastar no município, de acordo com o número de alunos matriculados. Então nós vimos aqui, numa folha aqui atrás, ó, no começo aqui das receitas, das principais receitas. Se eu voltar um pouquinho das principais receitas, acho que está na segunda folha ou terceira. Segunda, né? Veja aí as principais receitas. Fundeb. Ó, previsão, 4.700.000 para arrecadar. Quanto que o município arrecadou até o segundo quadrimestre? 2.634.000. Quanto que ele contribuiu? 2.200.000. Ele teve um ganho aqui de 434.000. Ou seja, o município recebeu mais do que com aquilo que ele contribuiu. Então,
Mas isso que ele contribuiu já está contando com uma aplicação no ensino que nós vimos nessa linha ali. Esse 2.200.000 já entra como aplicação no ensino para o município. Então ele contribuiu com 2.200 e até agosto e recebeu até agosto do Fundeb 2.634.000. Ou seja, teve um ganho de 434.000 com o Fundeb. Então o município, fechando aqui, o município, despesa empenhada na educação, 27,98%, liquidada 27,98% e paga 27,31%. Pagou um pouco menos, porque tem despesas que foi empenhada até agosto e está para pagar a partir de setembro. Aqui vem a aplicação do Fundeb em si, que nós estávamos falando do Fundeb. Como que funciona o Fundeb? Como que trata o Fundeb? O Fundeb é assim, dos 100% que o município arrecada, no mínimo 60% ele tem que gastar com os profissionais do magistério. Ou seja, com os profissionais do magistério. Dos 100% que ele arrecada. No exercício de origem do recurso, tudo aquilo que entrar no dia 1º de 2020 a 31 de dezembro de 2020, do Fundeb, no mínimo 60% ele tem que gastar nesse exercício com os profissionais do magistério. Até agora, que nós estamos analisando, ele arrecadou 2.636.023, 60% disso é 1.581.614,16. Este daqui, sim, até agosto agora, o município teria que estar gastando no mínimo 60% com os profissionais do magistério. Poderia até não estar gastando agora, mas no fechar 31 de dezembro, ele vai ter que gastar. Tem que fechar dos 100%, ele vai ter que comprometer o mínimo de 60% com os professores do magistério. Mas o que está acontecendo? Vamos pegar aqui. A despesa empenhada de janeiro a agosto do Fundeb, com os profissionais do magistério, 1.872.308,85. Isso aqui é folha de pagamento dos profissionais do magistério, que representou do que recebeu, nos 2.636, 71,3%. Ou seja, está acima do mínimo obrigatório em 11%. A despesa empenhada, a despesa liquidada, a paga está com 62,19, está menos, mas está menos que a empenhada e liquidada do magistério mais. Por quê? Porque a folha de pagamento de agosto paga no comecinho de setembro. Então, lá vai fechar. E a despesa dos 40%, foi gasto 800.334, empenhou o mesmo valor, pagou 688, que representou 26,12. A empenhada representou 30,36, a liquidada também, e a percentual de 26,12 na paga. Então, esta situação aqui, não tem problema que o município não aplique os 60%, vamos falar assim, bimestralmente, quadrimestralmente, mas lá em 31 de dezembro. Agora, por que há um acompanhamento do Aldesp que a gente recebe? Quando não está aplicando, a gente recebe alertas. Por quê que não está aplicando? Para não deixar lá para a última hora, para você gastar aquilo que você não vai conseguir. Como que você vai gastar? No mês, deixar lá para o último ano do mês para gastar, você não vai conseguir gastar aquela diferença que você não aplicou mensalmente do Fundeb no magistério. Então, sempre vem, quando qualquer município não está atingindo os 60%, recebe um alerta, mensalmente, bimestralmente do Aldesp, para acordar o município que ele tem que ter mais cuidado, não deixar para o final. E aqui, o município de Pereira está atingindo, ou seja, 71% de gasto com os profissionais do magistério, naquilo que da receita recebida até agosto.
Aqui vem a saúde. Mesma coisa. O raciocínio é o mesmo, os percentuais é que mudam. Podem pegar aqui a receita um pouquinho menor, base de cálculo para a saúde, enquanto que para a educação é 13.471, nos impostos vinculados à saúde arrecadou 13.113. A legislação fala que, no mínimo, 15% das receitas recebidas provenientes de impostos, 15% vai para a saúde. Então, dos 13.113, 15% é 1.966.000. O que gastou? O que comprometeu até agosto? Despesa empenhada na saúde até agosto, R$ 3.693.718, que representou 28,17% do que ele recebeu de imposto. Ou seja, o mínimo é 15%. Gastou 28%, bem acima do mínimo, quase que o dobro do mínimo. Liquidou o mesmo valor e pagou um pouco menos, 25,59%, que aqui é folha de pagamento também, e mais algumas despesas lá que fica para pagar no mês seguinte. Então, com os percentuais da educação, mínimo obrigatório, está cumprindo, com o percentual do Fundeb, nos 60% está cumprindo, com o percentual de gasto com a saúde está sendo cumprido. E aqui agora um outro quadrinho que a gente demonstra a dívida a longo prazo do município. Então o município tem dívida com o INSS, com o Fundo de Garantia, com a Samasp. Essa Samasp Electro ali, essa Samasp ali é Electro. Deve para Electro. O município assumiu essa dívida. E está Electro aqui, mas neste ano pagou. A dívida da prefeitura foi paga. Então o INSS veio uma dívida a longo prazo de 2019 para 20 de 6.125.000. O município refinanciou essa dívida toda do INSS numa só, parcelada, com parcelamento estendido de longo prazo, que amortizou até agora 96.334,08 e está até agosto. E passa uma dívida para setembro para frente de 6.029.000 do INSS. Fundo de Garantia, também da mesma forma, 199.000 de dívida que passou, pagou até agora 47.872.000, diminuiu a dívida para 152.067. A dívida aqui com o Samasp da Electro não está sendo paga. Observa-se aqui que a dívida anterior permanece atual. E a dívida da prefeitura em si, que tinha com a Electro, mesmo da prefeitura, ela pagou dentro do exercício. Então, somando o saldo da dívida a longo prazo do município, é de R$ 6.680.178,92. Observar que aquilo que está para pagar mensalmente está sendo cumprido. Não está atrasado. Desses parcelamentos. O município não está em atraso. Depois vem o resultado primário. O resultado primário aqui nada mais é do que você pegar total das receitas fiscais correntes, aquilo que o município arrecadou, e vai tirar dele, soma com as total das receitas fiscais de capital, que as receitas fiscais correntes foi de 20.336.000. Mais as receitas fiscais de capital, depois de excluído todos aquilo que é para tirar tanto da corrente que a capital, ficou 680.000 na capital, 312.686. E na total das receitas fiscais correntes, 20.336.941.
somando menos dedução das receitas. O que é essa dedução das receitas? É a dedução parte da dedução do Fundeb. De 2.215.000, o município fica com uma receita fiscal líquida de R$ 18.801.895. Ele vai pegar essa receita e vai comparar, para tirar o resultado nominal, com as despesas fiscais correntes, somado com as despesas fiscais de capital, e vai pegar o total dessas receitas e tirar da despesa. Ou seja, despesas fiscais correntes, 16.687.271, mais as despesas fiscais de capital, R$ 1.983.748. Total das despesas fiscais líquidas, R$ 18.671.020. Resultado primário é a receita menos a despesa. Receita fiscal líquida, 18.801. Despesa fiscal líquida, 18.671. Ou seja, o resultado primário positivo foi de R$ 130.875,87. Ou seja, as receitas fiscais arrecadadas superam as despesas fiscais executadas, em 130 mil. Então, esse resultado primário podemos chamar de positivo. Fosse negativo, a despesa aqui seria maior que a receita. E se fosse igual, seria nulo, resultado nulo. E por último, aqui tem outras apresentações que a gente põe aqui, as despesas com o pessoal. Aqui sim, nós vamos ver o quanto o município está gastando, qual o custo percentual de gasto da folha comparada com a receita corrente líquida. Que essa é a forma de apuração do índice de gasto. As despesas com o pessoal em relação à receita corrente líquida, até o segundo quadrimestre de 2020, assim se apresentou. Despesa com o pessoal, R$ 13.806.560,47. Dividido essa despesa pela receita corrente líquida, arrecadada até agosto. R$ 27.745.848,70. Se dividir uma pela outra, a despesa pela receita, você vai achar o percentual de gasto com a folha. 49,76%. O máximo para o executivo é 54%. O limite prudencial é 91,30% do 54%, que dá 51,30%. O município não pode passar desse percentual. É um percentual de alerta, que o município tem que estar... Não pode passar dele para não chegar no 54%. Então, o município, em termos de folha de pagamento comparado com a receita corrente líquida, está dentro do percentual legal também. Como que se acha a receita e a despesa? Nós estamos comparando aqui o segundo quadrimestre. Então, esse 13 milhões de gasto com folha aqui você pega a competência de agosto de 2020, a folha do mês de agosto de 2020, o gasto dessa folha, somada com as folhas de pagamento dos 11 meses anteriores. Você pega um ano aí, retroagindo de agosto de 2020 para trás. Pega a receita do mês de competência, agosto, gastou X, soma com as receitas arrecadadas nos meses anteriores, nos 11 meses anteriores, deu os 13.806.000. Assim como a receita corrente líquida, a regra é a mesma. O município pega, a prefeitura pega a receita corrente líquida arrecadada em agosto de 2020, soma com a receita corrente líquida dos 11 meses anteriores, que deu 27.745.000. Pega o período de um ano, a partir do mês de competência que você quer apurar.
Então, nessas condições, até agosto, o município está com um gasto de folha de 49,76%. Ou seja, está acima até do limite prudencial de 51,30%. Então, aqui encerra aqui a explanação. Se tiver alguma pergunta que a gente possa dar uma melhorada na explicação. Alguém gostaria de fazer o uso da palavra? Só uma pergunta. Esse da saúde aqui, esses 28, atingiu 28,17%, né? Onde entra as emendas de custeio? Do qual você está falando aí? Aqui da... Ele quer saber a porcentagem de gasto na saúde, se aí está dentro daquelas emendas de custeio que o município recebe. Isso, porque foram várias emendas de custeio, né? Que... Ele quer saber o seguinte, pelo demonstrativo, o município gastou 28%. Isso. 13% acima. Isso, 28%. Ele quer saber se dentro desse 28% estão as emendas que o município vem recebendo de custeio dos deputados. Não, porque aqui, essas emendas não é imposto. Não entra no cômputo aqui, é fora. Ela está fora. Esse 28,17%, esse 3.693.000 é exclusiva de receita arrecadada de impostos. É o que a legislação determina. Por isso que eu falo, não é do orçamento todo. É só da arrecadação proveniente de impostos. As emendas que você se referiu, não se trata ela como imposto. Ela não é um imposto, então ela não entra nesse cômputo. Elas não estão aqui dentro. Aqui é só de receita de impostos. Entendi. Elas não estão aí, porque ela não é imposto arrecadado. Pode perguntar, João? Olhando rapidamente aqui, vamos dizer, pelo demonstrativo, significa que o ano de 2020, só se eu estiver muito enganado, vão conseguir, vai ser, como que eu posso dizer, conseguir um saldo positivo de uma maneira geral. Então, aqui, veja bem, para poder chegar nessa... outros cálculos, até para se chegar nesse questão. O que a gente tem em mente, em análise assim, vamos dizer assim, nós já sabemos o seguinte, que a arrecadação de 2020 vai ser menor que a arrecadação de 2019. Sim, isso. Justamente por causa dessa situação da pandemia aí. Ah, mas o Estado, a União está repondo alguma coisa. Está repondo. Mas aí, vamos dizer assim, com finalidade específica até, para a pandemia. Porque você não pode usar para outra coisa. Sim. Entendeu? Então, nesse cômputo aí vai dar para executar, vai passar bem a situação? É cedo ainda? Ainda é cedo para a gente passar, para falar. É que pela porcentagem aqui, Porque eu entendi isso, entendeu? Se de repente esses recursos fossem livres de uma vez, todos eles, por isso que o tribunal não ditou regras de gastar esse recurso? Porque o município não inventa despesa, gasta naquilo que está no orçamento, nos programas do orçamento. Mas, falando agora aqui para você, pelo dia a dia da gente aí, na execução orçamentária em si, há uma possibilidade que nós fizemos tem a Confiata, que é uma assessoria da prefeitura, e agora em julho foi feita uma análise de janeiro a julho na arrecadação e no gasto. E foi estabelecida uma meta daí para frente de agosto a dezembro para o município se manter dentro para que ele não chegue em dezembro e não passe com dívida ou que, se passar alguma coisa, não seja aquele exagero que venha comprometer o resultado do exercício. Então, esse cuidado está tendo
para isso daí. Ele espera que isso vá até o fim, nessa regra de atender esse princípio, de ser seguido. Espera que vá até o fim, que as coisas não desvirtuam da regra. Então, isso daí a gente pode dizer que ainda vai mais um pouco para a gente saber certo do fechamento, né? Ô, Vanessa, eu estava vendo aqui em relação à educação no Fundeb. Com essa pandemia, haja visto que não tem muita despesa com materiais didáticos, cozinha piloto. Então, deve estar... A parte da educação, muito dinheiro não está sendo usado. Já tem uma previsão se vai ter uma sobra, se vai ter um repasse aos professores, ou é cedo ainda para pensar nisso? Deixa eu explicar como que funciona o Fundeb, para você entender que isso aí é uma coisa mais do gestor, a sua pergunta, com relação ao que eu possa dizer em cima disso. Mas para você entender, o município atendendo ao 60% mínimo obrigatório, ele não tem responsabilidade nenhuma de se sobrar. 40% sobrou, mas atingiu 60%. Ele cumpriu com a lei. Não vai ter penalidade nenhuma. Agora, o fato de distribuir, aí já é uma decisão do gestor. Mas a regra é o mínimo de 60%. E se atingiu 60% e sobrou lá no 40%, tanto, não tem problema nenhum. O que não pode também é que, no 100% que ele recebe no exercício, ele tem que gastar, no mínimo, dentro do exercício, 95% dos 60%. Pode passar para gastar no ano que vem 5% do que ele recebeu. Isso aí que faltou falar. Dentro do exercício. Recebeu 5 milhões, 95% dos 5 milhões ele tem que gastar dentro do exercício. Esse é o 5% restante, ele pode deixar para gastar no ano que vem, dentro do primeiro trimestre, de janeiro a março do ano que vem. Que entra como o Fundeb diferido, que a gente chama. Mas, entendeu o que eu quis dizer? Tem mais ninguém que queira fazer alguma pergunta? Só a respeito dessa dívida da Electro, Madeixa. Esse 93.900 aqui no caso. Depois tem a demonstrativa aqui, 217.390. É que é o seguinte, ó. Era uma dívida que veio... É só para entender que acho que você falou depois que não foi pago e tal. Uma dívida que veio de 93. Durante o exercício, tinha mais dívidas que ficou deste ano aqui com a Electro. O município inscreveu essa dívida também. Pode ver que está na coluna de inscrição, essa diferença aí. Onde está ela aqui? 217. E pagou junto com 93 mil. Zerou a dívida. Então pagou a dívida. Pagou a dívida toda. Pode ver que a coluna de saldo dela está zerado. A dívida vem bem. O que tem com a Electro. Não pagou, isso que eu fiquei na dúvida. Não, pagou. Tá. Essa coluna de saldo anterior, inscrição é aquilo que entrou de mais dívida e abaixo é aquilo que pagou. Da Samasp? Do Samasp, sim. Do Samasp é uma dívida com a Electro, que a prefeitura assumiu, depois que passou para a Sabesp, e a prefeitura até agora não conseguiu pagar. Teve até o parcelamento. Aqui, sim, eu acho que já hoje até, eu falei que estava cumprindo, né? Mas, na verdade, com a Samasp, não. A dívida da Samasp com a Electro... Ainda é esse valor? Ou já é mais. A gente ainda, quando for em 31 de dezembro, se nada for amortizado, vai ser atualizado esse valor, né, para passar para o ano que vem. Essa dívida, no caso, é que veio do governo passado, é isso? Ou de governos passados? Não, ela vem vindo de governos passados, ela vem vindo aumentando sempre, né? Entendi. Porque não está pagando, então ela vem aumentando. Mas ela não possa ter penalidade numa próxima gestão? Uma dívida dessa? Pode o quê? Não pode ter penalidade numa outra gestão assim?
Não saberia dizer assim, se eu acredito que não. O penalizado aqui seria com a Electro, tomar alguma providência, a própria empresa. Mas em termos de cumprimento, até pode o tribunal questionar, pode o tribunal até levantar algum... Não como ter que ele usa de fazer pagar no caso, alguma coisa? recomendação para o município passar a prestar mais atenção nessas dívidas. Isso pode ocorrer, pode ocorrer. Mas não vejo uma penalidade que possa comprometer, não. Então ninguém tem mais nada para perguntar? Roberto? Luzinho? Solicito que os presentes assinassem a ata da referida audiência. E assim sendo, agradeço a presença de todos e nada mais havendo para tratar, está encerrada a audiência.